Olá, esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, bem-vindos ao Preferir Estar Lendo, um espaço pra gente falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila. Eu sou a Ana. E hoje temos um convidado multiartista. Ele é músico, arranjador, compositor, escritor, jornalista, doutor em literatura brasileira pela URGS. É autor do livro Lupicínio, uma biografia musical, que ganhou recentemente o prêmio Açorianos de Literatura na categoria especial, e também do livro Elis, uma biografia musical, dentre outros sobre música popular. Ele é o Arthur de Faria. Ai, Arthur, que maravilha te receber. Tu que foi meu coleguinha, né? Sim, no mestrado, muito bom, né? A gente se divertiu. As pessoas têm tanto trauma com mestrado, doutorado. A gente só se divertiu. Zero trauma. Zero trauma, né? A gente tinha um trio muito gostoso, que era eu, tu e a Gabi, a Gabi Cardoso, que inclusive marquei o encontro para daqui umas 2 semanas, tu tá convidadíssimo. Sim. Porque era, assim, acho que um momento muito bom que a gente viveu ali, né? E as aulas, o Bar do Antônio, conversas, biblioteca, e muito gostar, legal. né, do que tá... Porque às vezes tem isso também, né? Às vezes a pessoa pensa muito como carreira acadêmica, mestrado, doutorado, e vai fazer uma coisa que nem tá afim de fazer só para conseguir pontuar, né? E eu tava lá para estudar mesmo, e eu acho que nós também, era isso, né? É bom estudar. Eu era o mais velho da turma, né? Eu fui fazer mestrado depois de velho, muito por insistência do Fischer, que acabou sendo meu orientador em tudo, mas que antes de tudo é meu amigo desde que eu tinha 20 anos e ele 30. E da minha cara metade, a Áurea Batista, que também insistia muito, vai fazer um mestrado, tu que gosta tanto de estudar. E aí os dois juntos me convenceram. E depois, uns anos depois, também não emendei, fiz o doutorado também com Fischer, também lá na literatura brasileira. Nossa, que daí que surgiu o livro do Lupicínio a partir do teu doutorado. Na verdade, eu estava no meio do doutorado, eu ia fazer sobre uma outra coisa que o Fischer tinha me convencido a fazer. Aí o Bolsonaro assumiu, começou a perseguição às universidades, e aí eu disse, cara, eu ia fazer um tema bem específico, assim. É o momento de fazer a coisa que mais vai conversar com a sociedade possível. Vamos pegar um desses meus livros que está começado e vamos fazer, por exemplo, não tem nenhuma biografia do Lupicínio. Vamos fazer uma biografia do Lupicínio. E aí mudei no meio do doutorado, ele imediatamente topou. E a gente teve o privilégio muito grande de estudar lá na literatura brasileira da URGS, porque tu pode escrever como pessoa normal, né? Não precisa escrever em academiquez. Que é a minha grande bronca com a academia é essa, né? Porque tem tanto discurso de inclusão e não é nada inclusivo na redação, né? É difícil de ler, né? Se escreve de um jeito... Se escreve para as mesmas pessoas, né? E se escreve de um jeito núcleo, que não existe na vida real, né? E aí tanto o mestrado quanto o doutorado, eu consegui fazer isso, assim, foi uma combinação. Não, eu vou escrever como eu escrevo na vida real. Com todo o rigor, com tudo, né? Então, por exemplo, o mestrado foi sobre os almôndegas, não virou livro, vai virar um capítulo de um futuro livro. Mas o Lupicínio é isso, é exatamente o mesmo texto da tese de doutorado, com todos os e pro. O pro eu acho que tem que ser pro e pra. Ninguém fala E né? citação. Segundo. É como fulano de tal diz no livro tal, e não segundo Cicrano 79. Pelo amor de Deus. A gente teve muito, assim, professores muito bons, muito incríveis. Acho que as aulas no mestrado enfim, toda essa trajetória dali, assim, acho que a gente aprende muito e forma amigos, né, assim, no último episódio eu falei da Marcivana, eu vou falar de novo, né, até eu já combinei com ela dela vir daqui uns meses quando ela estiver aqui no Sul, porque são pessoas que tu leva pra vida, né, isso é muito legal, assim, de tu estar numa universidade que realmente tu te sente como aluno, tu te sente parte e os professores sentam contigo no bar pra conversar, tomar café. Eu já quero fazer esse mestrado pelo bar. Olha aí. É realmente não muito tem bom. Mais torta de ricota, que era o grande hit do Bar do Antônio, não tem mais. Mas, enfim. Mas isso, então, daí consegui escrever desse jeito, só vou concluir o do Lupe. Aí o texto é exatamente o mesmo, eu só tirei a conclusão e a introdução, que é papo acadêmico mesmo, a conclusão e a introdução
do doutorado, e as notas de pé de página, que daí a minha editora na editora mesmo, né, dizendo, Arthur, vamos tirar o máximo que a gente puder de nota de pé de página, deixa só o que for essencial. Daí de 814 viraram 40. Meu Deus do céu, 814. Que tanto que tu queria falar em pé de página. Nossa. Mas aí tu incluiu no texto. 5 livros no muita coisa eu fui incluindo no texto, outras coisas não, assim, que eram coisas mesmo só pra informação de onde é que tirou essa informação e tal, não sei o quê. E a coisa de redação que eu gosto de fazer, que eu aprendi no jornalismo e depois trabalhando em rádio, como redator de rádio, é de fazer sempre a última redação de tudo em voz alta. De ti para ti, para que pareça que tu tá falando. Por isso o elogio que eu mais gosto de receber quando leio meus livros é as pessoas dizer para ti, parece que eu tô te ouvindo falar. É verdade, isso é verdade. Isso e tem o teu podcast, né, que a gente comentou, o podcast do livro da Elis. Quem tiver interesse, né, de ter o livro da Elis, mas também tem o podcast que o Arthur são conta. 15 episódios, eu acho. Um para cada muito capítulo. Legal, que é tu falando, né? Não é exatamente lendo, né, exatamente. Mas é a história. Que foi o que eu propus. A minha amiga Karina Donida, que tem uma produtora de áudio, que ela me propôs, vamos fazer um audiolivro do teu livro. Eu disse, audiolivro não quero. Daí chama um locutor profissional para isso. Mas se tu topar, eu conto cada episódio, é eu contando o que eu conto. Ficou muito natural, melhor que fazer um audiolivro. Ficou muito bom. E essa até era a primeira pergunta, né? Que a gente ouviu já tu falar nos podcasts e tal, e no Sarau, que tu escreve de maneira jornalística, né? Mas quem lê teus livros sente essa aproximação com a literatura porque tem emoção, tem ritmo, né? Tem uma construção, assim, que prende. Como é que é isso pra ti? Em que momento a biografia deixa de ser só uma reconstrução dos fatos, assim, e vira algo realmente que conecta com o leitor? Eu acho que sempre isso, né? A gente sempre está escrevendo para ser lido. E essa coisa, eu acho que isso de fazer em voz alta para parecer que eu estou contando a história, eu acho que é muito o segredo da coisa, assim. E isso dá trabalho e isso leva anos, porque não era assim quando eu comecei a escrever como jornalista mesmo. Eu comecei a ser jornalista muito jovenzinho, assim, porque naquela época eu podia entrar no colégio com qualquer idade, então eu entrei com 5. Minha mãe era alfabetizadora, né? Me alfabetizou no primeiro ano. E aí, o único mérito foi nunca ter rodado, o fato que quando eu vi, eu tinha 16 anos e eu estava na Famecos. E aí eu me formei com 19. Nossa! Mas, assim, nenhum mérito além do nada mais do que obrigação, que é não rodar nunca, né? Tem nada de fenomenal. E aí pintou uma vaga num jornal de bairro que a Zero Hora tinha na época, que era o ZH Zona Norte, e eu fiz o teste e passei. Então, com 19 anos, eu estava escrevendo na Zero Hora. Era muito doido. E aí, metido pra caralho, né? Era muito metido. Imagina, escrever pro jornal com 19 anos, como é que não vai ser metido? Não, e aí eu queria, nossa, daí cada frase tinha que ter uma grande sacada, cada frase tinha que ter uma jogada estilística e tal, aquelas bobagens de jovem mesmo. Mas eu tive a sorte de sempre ter chefes muito bons, e nessa época os meus editores eram muito bons, que já iam cortando as minhas asinhas e me ensinando a escrever mais simples e tal. E depois, no final disso, eu fui trabalhar daí na área de cultura, de música, com o Juarez Fonseca, que é o grande jornalista de música da cidade, escreve sobre música desde 72. Eu nasci em 68. E o Juarez também, antes eu conhecia ele porque eu gravava minhas fitinhas como músico desde os 14, 15 anos e levava lá pro Juarez, e daí quando eu tinha 20 estava trabalhando com ele. E ele me ensinou muito essa coisa. E de escrever simples, de escrever de um jeito que todo mundo entendesse. Porque eu acho que essa é a grande coisa do jornalismo, né? Eu acho que o grande jornalismo tem duas coisas, assim. Ou tu é um grande repórter, coisa que eu nunca fui. Ou tu exerce a outra coisa, que eu acho que é as duas grandes funções de jornalismo. Uma é ser um repórter, né? Investigador e tal. A outra é tu falar com qualquer pessoa especialista em qualquer coisa e fazer com que ela fale de um jeito que tu consiga entender e que tu consiga traduzir aquela coisa super especialista para que todo mundo possa entender. E isso foi uma coisa que o jornalismo muito me deu. O fato de eu ser músico também, então tem esse outro lado da coisa, e a minha grande batalha sempre é conseguir escrever sobre música
o mais tecnicamente possível, de uma forma que todo mundo possa entender, né? E consegue. Nisso eu tenho um grande mestre que é o Zuzo Mendes Melo, né? Que era um grande cara que escreveu muitos livros sobre música e que tinha essas três coisas. O Zuzo era músico, tinha sido radialista há muito tempo e escritor há muito tempo, também jornalista, então. De escrever isso, de ganhar no miúdo as pessoas, né? Porque a partir do princípio de que todo mundo pode entender tudo desde que tu explique direitinho, né? E isso também é uma vaidade, porque assim eu ia dizer, não ter a vaidade de escrever para poucos, mas isso também é uma vaidade, né? Todo artista é vaidoso, eu li isso em algum lugar hoje. Todo artista é um egocêntrico, diz em algum lugar. É o nome do show de um amigo meu, André Paz. Acho que estão ali no teu Instagram, eu li alguma coisa assim. Todo artista é egocêntrico, eu li isso. Tem uma frase também que a Ana até me falou do Sarau, que tu disse que assim como o teatro é literatura, letra de música também é literatura. E o Fischer também diz isso, né? Que a gente entende o mundo com a canção popular, né? E eu queria te perguntar sobre esse status da canção como literatura, como a poesia da canção nos forma, e às vezes mais do que a poesia propriamente dita. E até eu trouxe um livro do Fabrício Corsaletti, que ele foi meu professor numa oficina de escrita, e ele falava muito isso, que a gente, não gosta de poesia. Na verdade, como? Meu Deus, no Brasil o que mais tem são poetas, né? Olha um monte de poeta musical. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma grande vitória, uma grande vanguarda da URGS, né? Assim, da literatura lá da URGS. Faz mais de 30 anos, desde o milênio passado, que está na graduação em letras já, a cadeira de canção popular. E o raciocínio, elaborado principalmente pelo Fischer, mas também pelo resto da turma lá, o Homero, o Sanseverino, o Guto Leite, que é, se teatro é literatura, né? Se o Shakespeare é literatura, e é um texto que não é escrito para ser lido, mas é um texto escrito para ser ouvido, dito por um ator, a canção popular também é literatura, porque é um texto que não é escrito para ser lido, é um texto para ser escutado, cantado. Se esse texto para em pé também num livro, ótimo, mas não é a função principal dele. Tem muita canção que tu lê só a letra sem saber a música, ela funciona, e tem muita que tu lê a letra e não faz sentido nenhum, ou parece uma bobagem, mas tu ouve cantado e faz todo sentido e é extraordinário. Então não é que letra de música seja poesia, letra de música é uma categoria, a canção em si, né, é uma categoria, é um gênero literário como poesia. Poesia, letra de música, conto, romance, né, teatro. E essa é a grande sacada disso, tanto que sei lá quando, 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura. Eu lembro disso, que ficou todo mundo, mas como, né? E tal, mas porque sim. Ele é, pelo amor de Bob Dylan. E a gente dava risada lá, porque para nós sempre tinha sido, né? Para nós, que eu digo, a gente que alunos e professores de lá, isso sempre tinha sido literatura, né? Que não é literatura de livro. No Brasil tem esse negócio, por ser um país de taxa de analfabetismo muito grande, historicamente, até hoje. Então, em algum momento, essa poesia de livro foi migrando para canção, né? Tem exemplos, o exemplo mais claro, didático disso é o Vinícius de Moraes, que num determinado momento parou de fazer poesia de livro e passou a escrever canção, né? Assim como ele, outros antes dele. Mas, então tem essa arrumada, né? Esse rumo. E aí a grande revolução, que é o vestibular da URGS, já há 10 anos, incluir um disco de escuta obrigatória, além dos livros. Eu acho isso muito massa. Eu acho isso muito massa. E pensar que até a trajetória desse aluno mesmo, né, no ensino fundamental, no ensino médio, que como eu sou prof de português, né, eu penso sempre isso, pra gente era quase natural que letra de música, que canção, enfim, é um gênero trabalhado em sala de aula muito. Nossa, agora ainda estava produzindo uma atividade no início desse ano com Noite dos Mascarados, né? Fazendo atividade com construção. Em construção a gente pode trabalhar na parte da gramática, né, das proparoxítonas, mas também de toda aquela narrativa que tem dentro da canção, né? E isso também pensando que
ao mesmo tempo que a gente vai trazer, a gente tem que... Eu acho que todo mundo tem direito, né, a ter acesso, né, enfim, Chico, Caetano, Elis. E a gente também, eu gosto muito de conectar, inclusive, com o que eles também gostam de ouvir, porque tem muita coisa legal também que a gente pode fazer, né? E trouxe, eu acho que teve uma vez que eu trabalhei com uma música da Pitty com eles, que era bem bacana, eles gostaram. Emicida. Vai trazendo coisas que conecta com eles, né? Racionais, tipo jovens, assim, Gabriel Pensador, enfim, que tu vai trazendo ali e o aluno tá acostumado. Então, que legal quando no vestibular tu também mostra que aquilo ali, ó, é válido, né? A gente tá estudando por aqui, né? O Gilberto Gil, quando era ministro, ele cunhou uma frase que eu achei maravilhosa, que é: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, são as duas coisas, né? A gente nunca pode ter uma coisa de cima para baixo, mas também não pode se isentar totalmente. Não deixar de oferecer porque eles não vão gostar do Machado de Assis. Exatamente. Não, eles têm que oferecer tudo, né? Exatamente. E isso era uma coisa que me incomodava desde que eu estava no colégio, assim, desde que eu me formei no segundo grau no colégio, que era assim, cara, a gente termina o colégio, né? Se vai fazer vestibular, vai seguir ou não, bem ou mal tendo passado pelo menos pelo Machado de Assis, né? Mas não passou pelo Tom Jobim, não passou pelo Chico Buarque. Isso não fazia sentido para mim já naquela época. Quando isso começou, muito depois, mais velho, quando eu fui fazer o mestrado e que eu caí nesse mundo, e depois quando entrou o negócio vestibular, isso fez todo. Eu digo, isso é a única forma de que isso aconteça, entendeu? E é tão recente, né? É tão recente, se for pensar 10 anos. Acho que os primeiros anos foi o Construção, do Chico, né? O disco Construção, depois o Elis e Tom. E agora o último foi uma coletânea. Os últimos têm sido uma coletânea de canções do Lupicínio Rodrigues. Eu juro que eu não tenho nenhuma influência sobre isso. Eu duvido. Não tenho nenhuma influência sobre isso, mas eu adoro, porque ajuda a vender os livros também. Boa. Olha aí, viu? E sobre o Chico, nós estamos agora, porque eu escrevo sempre. Eu tenho escrito na mundialmente desconhecida revista Parentes. Que a gente comentou no episódio do Faleiro. Eu sou o Faleiro, que é o meu escritor brasileiro vivo preferido. Ai, que lindo. Na Parente, os últimos livros, esses que eu escrevi, foram todos originalmente colunas na Parentes. Eu acabei de fazer a coluna 110, uma coisa assim. E agora, para dar um intervalo disso, só falar de música daqui, eu propus para o Fischer como uma forma da gente se encontrar e dar risada junto. Claro que ele não topou, ele transformou isso em trabalho. Era da gente fazer disco a disco, todos os discos do Chico. Que a minha proposta para ele é: toda terça-feira antes de ir pro sarau, o sarau fica 2 quadras da minha casa, vem aqui, a gente ouve o disco junto, escreve. Não rolou, mas tá rolando o projeto, cada um na sua casa. Era uma das nossas perguntas. A gente até te perguntar isso dos projetos futuros e também falar disso que vocês falaram em algum sarau sobre biografar o Chico. E a gente tá falando, agora tu falou do Construção, eu me lembrei, porque essa última desse sábado foi sobre Construção. A gente ficou umas 2 semanas em cima do Construção. O Fischer escreveu primeiro, porque o Fischer dá mais o lado da lírica e do contexto histórico do Chico. Eu analiso mais fundamentalmente os discos, né? A música, tanto a parte de composição quanto a forma que o disco foi feito e tal. E o último, a coluna desse sábado foi do Construção. Depois eu mando para vocês. Legal. Com certeza. E assim, Construção eu acho incrível, assim, para trabalhar a questão de todas as trocas ali, né? E que aquilo... Nossa, é uma obra-prima. A minha filha ama construção, né? Minha filha... Depois até tem uma das perguntas ali que eu disse que tem que falar um pouco da Clara, porque é muito bom quando a gente vê essa conexão deles, né? Com a música, e a partir da música vai oferecendo outras coisas também. Mas eu vejo, assim, que construção pega muito, assim. Daí eu fui conversando com ela sobre o que está acontecendo com a... Né? Ela tem 11. Tem 11. E gosta muito, muito. As favoritas dela... 9, né? Eu tenho gêmeos. E eles... ontem eu tava escutando Elis, porque eu tava te ouvindo e tal. Só que eu ouço a música na voz do Belchior, geralmente. Aí eu achei engraçado que eles sabiam cantar. Viver é melhor que sonhar. Eu, que amor. Claro que eles escutam um monte de merda junto. Mas essa eles sabem. Mas aí faz parte, como nossos pais, eles sabem cantar. Eu fiquei super orgulhosa. Eu acho que é isso, né? Que a gente vai oferecendo e vai inserindo. Antes, vai oferecendo. E por isso que eu acho que é tão importante que a gente falou em escola antes, né? Que às vezes a gente tem ali em casa
essa opção de oferecer, né, outras coisas e mostrar, olha aqui, ó, chegou isso, tem aquilo. Mas às vezes tem crianças que só na escola vai ser o espaço de trabalhar, né, é outro recorte, exatamente, é outro recorte. Então que bom, né, quando a gente traz para a sala de aula músicas como essas, assim, para que realmente a gente possa ir cativando, assim, né, e trazendo para o nosso, puxando para o nosso assado. E ouvir as coisas também que trazem pra gente, né, porque isso. Filho é impressionante, cara, a quantidade de coisa que eu conheci por causa da Maria Antônia, que tem 27 já agora. Eu ia perguntar, tá grande, mas tá um pouquinho maior que os Mas dá certo, né, Leandro? Dá certo. Nunca obriguei ela a ouvir nada, assim, a gente sempre combinou de mostrar coisas um pro outro e ela sempre me enrolou e sempre me mostrou muito mais coisas do que ouviu. Mas isso mas muita coisa legal que eu conheci por causa dela. Mas eu falei porque tem um outro colega nosso, eu acho que ele foi nosso colega, eu acho que ele estava fazendo doutorado quando a gente estava fazendo mestrado, e ele é professor lá, o Ian Alexander, que é professor de língua inglesa. Ele é australiano e ele bota na cadeira de língua inglesa, por exemplo, ele já teve estudando só cancionistas de língua inglesa. Que legal. Na cadeira de poesia, já fez também um semestre só sobre David Bowie e tal. E ele botou para a filha dele, que também tem 11, ela perguntou, tu conhece alguma coisa do Chico Buarque? Por causa disso que a gente está escrevendo lá. Disse, eu conheço aquela do cavalo que só falava inglês e tal. Daí ele botou para ela ouvir o Deus lhe pague. E aí perguntou, o que tu achou? E aí ela disse, parece música do Arthur, teu amigo. Ai, que maravilhosa. Ganhou, zerou a vida. Nossa, zerei a vida. Maravilhosa. Tu, Chico Buarque. Sou parecido com o Chico Buarque. Só parecido, tá né? pouco bom. Ai, que maravilhosa essa história. Muito bom. Muito bom. E tu sabe que agora, antes da Camila puxar pra próxima, eu sempre tô interrompendo o início da próxima pergunta, né? Mas a minha filha conheceu Valsinha, João e Maria, porque assistiu uma novelinha Poliana Moça, uma novela, tem o Poliana e o Poliana Moça, que é baseado no livro da Poliana. E aí, também Chiquititas, tem algumas novelinhas lá da época que ela tinha 6 ou 7, que tinha as músicas, às vezes cantadas por outras pessoas ali, dos personagens, mas ela sabe várias, então Tira o Álvaro, tudo, ela sabe muitas músicas que eu penso, e agora ela já vai porque gosta, né? Ela quer fazer o aniversário de MPB, então olha só que coisa mais querida. Parece que ela vai convidar o Arthur pra tocar também. É o tema do aniversário dela. Ela disse, daí mãe, o bom é que nós duas vamos gostar de fazer as coisas, de colar Rita Lee, de colar, de botar Chico, Caetano, coisa mais querida. Mas né, eu acho que é isso, é oferecer, mas e acho legal também quando essas novelinhas, por exemplo, também puxam, assim, eu lembro que tem uma das músicas, agora eu não vou lembrar qual é, mas tem, acho que toda a playlist da novelinha. Vocês foram no show do Ney Matogrosso juntas, sim, né? Fomos, né? Ela tem um memezinho na porta do quarto dela, que ela adora recortar, parece aqueles adolescentes dos anos 2000, assim, dos anos 90. E aí ela coloca no quarto e na porta tem aquele memezinho vendo, de vender mesmo, vendo a banda passar, cantando coisas de amor. A gente não era tão profundo, a gente ia das Spice Girls mesmo. Não era tão... não era é verdade. Não, mas é que tinha essa coisa de colar nas paredes. A gente tinha, né? De ter cadernos de música. Isso ela tem, assim, de gostar de anotar. Que eu acho até que tem a ver com a próxima pergunta, né? Da questão das novas gerações, né? A gente queria... Deixa a Camila falar, não, mas que a gente queria perguntar como é que tu vê essa questão da gente contar as histórias, biografias, documentários, exposições para essas novas gerações, que a gente falou dos nossos filhos, são menores, a tua já é grande, né? Porque a gente aprendeu e aprende sobre o passado com os livros que a gente lê, os filmes que a gente vê, né? E hoje, com a inteligência artificial também, até ressuscitar personagens, como foi o caso lá da Kombi, né? Da Elisa. Da Kombi, da Elisa, assim. E como é que tu enxerga a importância de contar essas histórias e essa questão... Já tá ultrapassada, né? Mas... Não, mas não, contar as histórias é como é, desde que o mundo é mundo, né? Isso que a gente existe. E essa coisa da matriarcal, né? Porque quem conta as histórias geralmente são as mães, né? Há milhares de anos, dezenas de milhares de anos. Isso é uma coisa. O negócio da inteligência artificial é aterrorizante para quem trabalha com música. Assim, Bom, vamos primeiro especificamente a Elis. Eu acho o fim do mundo. Aquele comercial eu achei o fim do mundo. Assim, só um dos muitos motivos pelos quais eu acho o fim do mundo. A Elis fez muitos shows e organizou muitos shows para os fundos de greve dos metalúrgicos
contra a Volkswagen. E a propaganda é da Volkswagen. E aí a propaganda, aí ela aparece numa Kombi fazendo propaganda para a Volkswagen. Isso é de uma crueldade, mas enfim. E inclusive ela conheceu o Lula ali, né? Ela tem depoimentos dela super encantada com o Lula, convidou o Lula para jantar e tal, quando o Lula era líder de movimento. O Lula apareceu no movimento sindical dos metalúrgicos do ABC, né? E a Elis convocava a turma toda, ela capitaneava e convocava a turma toda, Chico Buarque, João Bosco e tal, para fazerem esses shows de graça sem cachê para conseguir grana para sustentar o fundo de greve. Enfim. Mas além disso, essa coisa toda. Eu tinha uma grande amiga, das minhas melhores amigas, que era a Maria Luísa Kfouri, uma grande jornalista e uma grande elisóloga, a pessoa que mais sabia sobre Elis no mundo. Ela foi consultora do Furacão Elis, que foi o primeiro livro sobre a Elis, a discografia toda do Furacão Elis foi ela que fez, ela escreveu o prefácio do meu livro. E ela tinha um acervo gigantesco da Elis e ela viu o Falso Brilhante, por exemplo, 81 vezes. Então, é desse tipo. Mas é bem bom o Falso Brilhante, vale a pena. O show ficou em cartaz um ano, ela ia várias vezes por semana. E ela morreu um dia antes do comercial. E no velório lá a gente falava disso. Ainda bem que ela não viu isso. Olha. Porque seria uma punhalada de ódio, assim. Mas, enfim... Entraram com uma ação até, eu acho, né? Tem uma ação de mas com o dinheiro falsa. Que eles ganharam... E a gente teve, até ano passado, eu trabalho numa escola de formação de professores. E aí teve uma formação com um escritor de livro didático que chama Ormundo. E até depois posso te mandar que a gente tem gravado. E ele faz uma análise, uma sequência didática toda que se faria com um aluno de fundamental, comparando a questão fazendo várias questões sobre o comercial. E aí é muito bacana, porque ele também faz uma crítica muito... Eu vou te mando daqui a pouco, acho que eu mandei pra Camila assistir. É bem legal, porque assim, ele faz uma crítica bem bacana, assim, tanto as questões da inteligência artificial, utilizar, né, alguém que não tá ali pra autorizar isso, e ele vai comparando as estrofes da música como nossos pais, e quais foram suprimidas dali. Exatamente. Que não é uma música pros... Não, é uma música bonita, né? Uma questão elogiosa, uma música de pais né? E filhos, não uma música... É uma música de ódio. É uma música de ódio contra os pais. Não é uma música de amor aos pais. Ele até que falou, desculpa, que ele falou não sei onde é que eu ouvi também, faz todo sentido. No Dia dos Pais colocam como nossos pais. Gente, não, vocês não entenderam nada dessa música. Eu achei muito... Cada vez que alguém canta como nossos pais no Dia dos Pais, morre uma borboleta na Tailândia. É isso que eu digo. Exatamente. Eu fiquei gostei muito da fala dele, assim, porque ele vai falando isso, de que, inclusive, as partes que foram retiradas são as partes que, ele diz, a Elis como uma pessoa que seria contra Volkswagen, né, contra isso, será que ela aceitaria, né? Não, sim, né? E ela não tá ali para decidir, e ele se olha que como para vender, né? Para vender mais dentro dessa marca, vou tirar a parte que seja negativa, né, que seja... Sim, perigo na esquina, né? Isso, que seja crítica, e vou botar só a parte que seria positiva. Dele vai vendo... Mano, é muito legal. E aí vai seguindo como que ele pediria para os alunos fazerem um comentário de internet neste comercial, com tudo que tenha sido discutido, porque é um gênero... Acaba sendo um gênero textual também, sim, a questão do comentário de internet. Tem que ensinar eles a escrever. Total. É bem legal, depois eu te mando. Até podemos botar depois também o link lá na nossa página, para se algum ouvinte quiser, né? Porque eu acho bem interessante isso, é uma discussão importante a gente ter. E até isso, assim, do que a gente acredita, né? Porque essa pergunta que a Camila trouxe, a questão de essa geração de agora, é legal que eles tenham essa influência, né, nossa, de adulto como mediador, né, para dizer assim, olha, não acredita em tudo que tu vê. Eu vi que tem alguns artistas, pintores e tal, que tu pode acessar a inteligência artificial e eles conversam contigo. Mas, né, que será que é dito ali, né? Eu nunca testei para ver, mas que perigo é, sim, também que bom quando a gente tem biografia, documentário, assim, bem feitos, né? Que trazem essa história para ensinar para os mais novos realmente a partir de
coisas confiáveis, né? De fontes confiáveis. Mas tinha toda uma... sobre literatura, ele não sabe muita coisa. Nossa, ele erra muito. Eu digo pro chat, às vezes, quando eu tô fazendo uma coisa de trabalho, eu pergunto alguma coisa pra ele, porque coisas burocráticas a gente pode, né? A gente aproveita, às vezes, faz um modelo de, sei lá, de ofício. Claro. Isso, né? Ok, tu vai pedir pra ele fazer. Aí, esses dias eu fui pedir pra ele ver alguma coisa, era alguma atividade que eu pedi pra ele correlacionar alguma coisa, ele errava sempre o músico e a obra, era incrível. E uma hora eu botei, chega, chat. Tu tá errando, chat, chega. Cuidado que os robôs vão vir te pegar. Isso que eu sou muito educada ainda. Eu ainda boto no início, bom dia, queria te pedir tal coisa. E daqui a 50 anos, quando eles estiverem dominando o mundo, eu quero que eles tenham pena de mim. É um bom raciocínio. Eu cuido e não sou assim, não falo... O que eu te falei que os dias eles erraram? Que eles, não sei que eu... tu disse que colocaram um personagem... o Escobar como personagem da Cartomante. Gente, isso Aí eu expliquei pra ele, não, olha só, Escobar não tem nada a ver ele com tá lá no Dom Casmurro. Tá lá no Dom Casmurro. Mas cada resposta que tá dando... Eu tô alimentando, né? Mas na música é um pouco aterrador isso, porque no momento eu até tava semana passada num encontro de músicos e tal, falando, entre outras coisas, vendo como vai ser o nosso futuro. Porque estão entrando no Spotify, entram por dia 10 mil músicas feitas por inteligência artificial. Meu Deus. Que ninguém compôs, ninguém tocou, ninguém cantou. Eu não tinha pensado nisso. A autoria, a questão da autoria. Exatamente. Né? E no mundo de trilha, que é um mundo onde eu trabalho, assim, é o que eu mais faço e que mais me dá sustento é trilha para teatro e para cinema, né? Para teatro, né, vai demorar um pouco, mas para cinema isso vai ser muito rapidamente substituído. Não tem letra, não tem só trilha, né? E cinema de arte, assim, ainda não. Vai continuar chamando o compositor para compor e tal, mas para séries, essas coisas, o cara resolve em 3 minutos o que levaria 3 meses, né? Mas e sem empregar nenhuma pessoa. A única salvação para isso é a legislação. Então, assim, ou algumas subculturas, assim, eu sei que no mundo dos games, por exemplo, tem uma resistência forte a isso, porque as trilhas de games, por exemplo, cada vez mais são feitas com orquestra mesmo, com músicos super conceituados, compondo e escrevendo e chamando orquestra lá. E mesmo a coisa de vozes e tal, né? Porque esse mundo, por exemplo, da dublagem de game é uma coisa que tá indo uma briga, vai e vem, porque num primeiro momento se achou que ia acabar, porque o cara faz um game nos Estados Unidos, por exemplo, com os caras que fazem a locução original, todos atores e tal, não sei o quê. Aí para passar para as outras línguas, a inteligência artificial passa, né? Como você já deve ter visto o comercial com, sei lá, Will Smith falando em português. Mas isso já tem um movimento de resistência quanto a isso dos consumidores, que é a única forma de regular isso, né? Então, vai ser ou por legislação ou por resistência, porque senão vai ser um massacre, né? O contraponto disso só é que na medida em que cresce essa coisa da consciência de como as coisas têm sido produzidas por inteligência artificial, especificamente na área da música, que é a minha, né? Tem crescido a procura por ver música ao vivo, porque é a única forma de tu saber que aquilo ali está sendo feito por humanos mesmo. Tá na tua frente. E é aquilo que nem, acho que tu fala em algum dos vídeos da questão de antes, né? Quando a gente queria ver uma música, só se alguém tocasse pra ti. Né? Então, vai se voltar. Que bom por um lado, né? Porque... E eu fico impressionada, assim, quando a gente, cada vez mais que se conversa, assim, e pensa sobre inteligência artificial, eu penso, em algumas situações, mas em outras a gente... Tudo que é da mão humana, tudo que é dessa questão humana, de criatividade, arte, não tem. Eu tenho um primo que é cientista, que é da área da ciência e que é super fã da coisa da inteligência artificial toda, que ele diz isso, que a grande cagada de quem trabalha com inteligência artificial, que inclusive está trabalhando contra si próprio, é usar isso em arte. Isso não foi feito para arte. Isso foi feito para resolver na medicina. A arte é a coisa mais humana que existe, né? Para resolver problemas que a medicina ia levar 15 anos para resolver em 15 meses, né? É para isso, é para agilizar coisas. E, na verdade, isso só acaba queimando o filme e gerando
para uma parcela grande da população, inclusive porque muita gente consome arte, todo mundo consome arte, mas, né, uma certa resistência a esse tipo de coisa, a inteligência artificial como um todo, né, uma demonização, quando na verdade serve para, tem que ser usado sempre cada vez mais para algumas coisas, para coisas não técnicas, ser usado né? para outras. Eu tenho uma amiga minha que bem que tu falou, eu falo assim, usa para alguma coisa técnica. Assim, não, eu não uso, justamente por isso ela tem resistência, porque eu acho que tem que a gente ensinar as pessoas a usar de alguma forma. Eu ensino, porque a minha filha também tem a ideia de que na escola não aceitam de forma alguma a inteligência artificial, porque eu não posso usar. Eu disse, filha, tu pode usar. Daí depois um dia eu conversei com a prof explicou, né? Não é que não pode usar, tu pode às vezes estar com uma dúvida, tu vai perguntar, depois tu escreve da tua forma, tu não vai copiar dali. E tem certas coisas que é a forma mesmo se a gente não ensinar, daí vai acontecer de perguntar uma coisa e eles pegarem a primeira que aparecer, né? Eu acho que a gente tem que aprender. De usar, né? Nesse tipo de coisa era a gente copiando da Barça, a geração de vocês fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Isso, então na verdade sempre teve, né, a questão da cópia. Enciclopédia. Isso aí. Na verdade a gente também copiava. Melhor no Google. A gente também copiava. Isso eu penso, a gente tem que agora ensinar a pensar. Não tinha o Google, daí a gente também copiava de uma coisa que estava, né, entre aspas, mais certa do que a gente pegar. Tu lia, tu copiava, é diferente como fica do que tu copiar e colar literalmente. Assim, nem lê, né? Nem lê, porque tu só clica duas coisas, né? Mas enfim, não tinha númerozinho. Não tinha númerozinho. Ou os emojis que eles colocam, o Instagram tá cheio. Aí um monte de emojis, os mesmos emojis em todos. Esses dias eu vi uma pessoa dando um discurso esses dias e a pessoa termina assim, daí tu vai lendo o discurso, daqui a pouco diz, se você quer algo mais irônico... Sério? Muito bom! Se você quer uma versão mais sarcástica, daí todo mundo, meu Deus, esse não tirou nem a parte de baixo. Não se prestou. Mas eu tenho que falar também com gente que é parecerista de tudo, né? Porque tem muito... Eu já fiz muito também isso. A gente se dá conta logo quando o troço é escrito com modelo de... É verdade. Assim. Bom, o professor também, né? Eu vejo na lata. E tu conhece teu aluno, né? Claro. Do nada, teve uma amiga minha... tá usando sobretudo, uma amiga, não. Uma amiga minha uma vez mandou no grupo assim, um namorado dela terminou com ela pelo WhatsApp, olha só, muito maduro. E olha aí só. Um textão, assim, bem escrito. E daí eu falei pra ela assim, esse teu namorado, ele era bom em português? Ela disse, não, ele é péssimo. Eu disse, não, aí ele não sei qual palavra ele tinha usado. Foi ele que terminou com ela. Aí eu falei assim, ele usaria essa palavra dela assim, não, então não foi ele que terminou, foi a IA que terminou com ela. Claramente, péssimo, né? Até a IA terminou com ela. Foi pior ainda. Eles usam a palavra e dizem, não, uma pessoa que não sabe português nem usa essa palavra e nem escreve corretamente, então tava na cara que acabou com ele. Gente, vai ser um novo gênero de fim de relação. Não tinha pensado nisso, olha, tanta sinapse. E aí ela falou assim, gente, é verdade, como ele usava o ChatGPT o tempo todo mesmo, claro. Não sei, que daí ela se deu conta que era IA. Eu achei que a pior coisa que eu já tinha visto era um que terminou com a namorada por depoimento de Orkut. Uma amiga minha que recebeu um depoimento de Orkut. Términos, mas eu achei que isso era pior. Agora eu tô achando muito pior. Tem um clássico o Daniel Day-Lewis e a Isabelle Adjani. Ele terminou com ela por fax. Eu já achava o fim do mundo, porque ele morava na Inglaterra. Mas pelo menos ele escreveu. França, mas pelo menos ele escreveu. Não foi eu espero que tenha sido um fax à mão, pelo menos. Olha, a gente tá eu tô aqui, agora já tô apavorada com ele. Tá ficando aqui aqueles antigos que dizem como é que o mundo vai ser daqui pra frente, né? A gente não odeia IA completamente, a gente odeia pra arte, né? Pra arte, que é a coisa mais humana que a gente tem na vida, como é que vai ter IA, né? E a gente falou em contar histórias, né? O Arthur falou essa questão da materna, né? Enfim, das mulheres. E eu pensei muito, assim, quando a gente estava montando o roteiro, assim, e pensando sobre o quanto a gente é constituído por histórias que nos contam e que a gente conta também, né? E até lembrei disso também porque eu gosto muito da história de vida dos meus avós, até fiz um apêndice na época do mestrado, porque eu estudava os olhos... as narrativas que tem um personagem infantil, um narrador infantil, a partir desses olhos. E aí eu aproveitei e fiz, que tinha muito a ver com a saga da minha família que veio do Nordeste, de Pau de Arara, tal, enfim. E aí fiz esse apêndice que ficou, assim, algo bem humano. Acho que isso também
foi proporcionado ali pela URGS da questão de tu pode sim colocar dentro do teu trabalho algo, né, da vida que não seria bem não seria bem visto na universidade, colocar algo da vida. Eu disse, vou fazer como um apêndice da história familiar. E eu lembro que eu até usei o título Guardiã Zelosa das Histórias da Família, que é do Lavoura Arcaica, né? Que eles são guardião zeloso das coisas da família. E eu penso isso assim, que muito do que eu sou, enfim, são das histórias que eu ouvi, que nem sempre vão ser histórias totalmente reais. Que a gente, quando conta uma história, vai aumentando. Aquela vez que o fulano fez isso. E eu ouvi muitas vezes as mesmas histórias. E conto as mesmas histórias pra minha filha também, da história da família, e como isso foi e é importante pra gente. E que bom, assim, quando a gente lê um livro como... Eu li o livro da Elisa agora de novo, né? Tinha lido na época que o Arthur lançou em 2015. Fui Tenho até autógrafo, eu brinquei que às vezes termina o episódio e eu peço autógrafo, se o meu já tá autografado. E agora tava relendo na semana passada. E na outra, e pensando isso, que bom, assim, que conecta com o que tu respondeu antes sobre oralidade, né? Porque isso de ouvir histórias, que me constituiu bastante, quando a gente te vê ali e vai te ouvindo, né? É muito bom porque vai facilitar com que a pessoa também não esqueça, que eu acho que o que a gente ouve de alguém, né? Dizem que a gente aprende mais quando a gente conta, né? Quando a gente aprende e aí vai contar. E isso tu faz muito, assim. Eu acho isso muito bacana. Não, coisa de dar aula, né? Assim, eu não tenho tanta experiência quanto vocês, porque eu não dou aula o tempo todo, mas eu dou aula a cada tanto. É impressionante a quantidade de coisa que tu te dá conta ali, né? Naquele lugar. É que nem sessão de análise, né? Sobre um certo aspecto. A palavra, né? Se tu te ouve falando na análise, Foi tu que contou uma vez que tu leu o Grande Sertão Veredas, tu fez ele todo em voz alta, numa viagem. Eu me lembro que alguém contou isso e eu pensei, eu acho que é o Arthur, que foi uma viagem longa. Não, era uma coisa surreal, porque, assim, a gente estava aos 40 anos, por volta dos 40 anos de idade, a Áurea e eu, minha cara metade, a gente resolveu fazer aquele mochilão que a gente devia ter feito aos 20. Então a gente comprou uma passagem de ida para Viena e uma de volta de Istambul, e lá a gente foi decidindo. E o livro que eu levei foi o Grande Sertão. Então, pegando, assim, atravessando os Cárpatos gelados no inverno, com neve, e lendo o Grande Sertão. E o problema é esse, a gente lia um pouco, né, em voz alta, um pro outro, e aí tu fica falando daquele jeito. A viagem toda. Nossa nada. Nossa Senhora. Eu só imagino. E eu não sei se vocês viram a peça. Não vi. Da Bia Lessa. Não vi. Eu fiz umas peças com o Caio Blatt, que eu pertenci durante 10 anos a um grupo de teatro sediado lá em São Paulo e tal. Que, entre outros atores, tinha o Caio em algumas das peças. O Caio é ótimo. Eu vi uma entrevista dele, ele fez um outro também, 2 livros. Ele fez essa adaptação, ele era o Riobaldo na peça, e depois eles fizeram 2 adaptações que estão no cinema. Uma é a filmagem da peça mesmo, e a outra é adaptada para uma novela, para uma favela. Esses filmes estão fáceis de achar. Mas a peça, cara, quando ele deu a primeira frase, eu comecei a chorar. E terminava a peça, eu não conseguia falar com ele, eu só abraçava ele, chorava, porque ele dizendo, cara, é exatamente como eu imaginava. Eu não sei se é o certo, mas deu uma coincidência de que era exatamente o que eu imaginava. Que lindo isso. E aí eu ficava que vendo... dá isso, né? Que tu pode... É uma sensação isso de chorar, de não ter nem palavras. Essa montagem era muito doida, muito moderna, assim, e tudo, mas tinha uma sacada muito boa que... Eu vi aqui em Porto Alegre, eles vieram num Porto Alegre em cena e fizeram no palco do Teatro da Fiergues ali. Todo, plateia e palco ali dentro. Porque tinha um número limitado de pessoas e todo mundo botava fone de ouvido. E os microfones eram espalhados por dentro da arena, que era a peça, né? Então, às vezes, tu ouvia sussurrando no teu ouvido. A Diadorim, e às vezes lá longe e tal. Então, era muito impactante, assim. E esse poder transformador da coisa mesmo, esse livro é uma coisa... Eu tenho outro amigo que ele largou a vida toda dele. Ele estava se formando para ser violonista clássico, se formou em violão, foi estudar na Sorbonne e levou um livro que foi o Grande Sertão. Quando ele terminou o Grande Sertão, ele disse, está tudo errado na minha vida.
Aí ele saiu diretamente da Sorbonne pro sertão do Urucuia. Meu Deus! Largou tudo e foi capinar. Olha só. Na terra de um violeiro lá. Ele disse, eu preciso aprender isso aqui. Tudo que eu aprendi na vida não vai para nada. E aí ele virou violeiro e escritor. Inclusive se chama Paulo Freire, é filho do Roberto Freire, o cara que inventou a somoterapia. Olha só, então, o nome Paulo Freire. Ele tem dois Paulo Freire. Ele fez que nem o Radon Assar, que também escreveu ali 3 livros e 3 livros. Ele tem um que é um conto, mas eu tenho 3 livros dele que são os 3 que ele escreveu. Que é maravilhosa. Isso. E ele depois foi criar galinha, né? Depois chega. Ninguém mais pode saber falar, não quero mais saber de literatura. Não tem mais escrevo assunto. Mais. Eu achei muito legal. E as obras maravilhosas, né? Um Copo de Cólera, o da Lavoura Arcaica e A Menina Caminho. São os 3 que eu tenho lá. Mas é muito, muito legal isso. Então vamos para nossos quadros, porque a última pergunta tu respondeu já na entrada, que era os projetos do Chico Buarque, que a gente queria saber. Esse projeto vai virar livro também. A gente só está preocupado, bastante preocupado, porque tanto eu quanto o Fischer somos meio prolixos. Então, se a gente seguir, a gente está agora essa semana é o Quando o Carnaval Chegar, que é o 7º disco do Chico. Logo depois de construção. Se a gente seguir nesse tamanho, considerando são 40 discos, o livro vai ter quase 500 páginas. Aí mas a gente lê. A gente trouxe um sobre o Chico também, então, né? Eu trouxe, mas depois. Eu trouxe esse aqui. É bom esse primeira aqui. parte. Eu trouxe esse aqui que eu gosto eu muito dei pro também. meu padrasto de aniversário. Eu vou olhar aqui que tu trouxe. Eu trouxe esse aqui, ó. Que ele é a análise das letras. Sim. Eu gosto muito do Humberto Werneck. Ele esse é muito bom, né? Muito bom o texto. Muito bom o texto. E aí depois tem todas as letras. Ele é grandão, mas é só as primeiras 150 páginas. Esse daí eu não tenho. Aí por ordem cronológica. Eu dei pro meu padrasto, daí eu falei pra ele hoje, passo pegar emprestado. Mas é assim mesmo, né? E isso, uma loucura, assim, sei lá o que vai acontecer. O meu grande desafio é que a gente quer chegar no Chico de alguma forma, né? Pra entrevistar ele, e ele é muito difícil de entrevistar, ele é um cara muito recolhido, assim. Faz tempo que ele não vem a Porto Alegre fazer show, porque ele fez... os últimos 2-3 anos eu não vi mais, eu estou sempre atrás dos shows, né? Eu acho que foi ano passado que ele fez a turnê com a Mônica Salmazo, que é maravilhosa. Eu vou ter que prestar atenção, porque assim, eu sempre fico de olho, né? Agora eu vou no Gil, que vai ter agora em setembro, aí foi no Caetano. Betânia e Caetano, Betânia e Caetano juntos e separados, eu vi. Agora fui no do Ney, então eu tô sempre acompanhando, assim, e Chico, eu sempre fico, quando é que o Chico vem, né? Mas então, talvez não chegou em mim. Ano passado, ano retrasado, que é a turnê que, acho que é ano retrasado. Pode ser que eu tenha perdido. Que é a turnê do Tem Mais Samba, que ele fez junto com a Mônica Salmazo, e a Mônica cantando... Do Que Tá um Samba. Que Tá um Samba. Eu adoro aquela música. Que música boa, né? Foi linda a turnê, assim, porque foi a vez que eu vi o Chico mais solto no palco na vida. E a Mônica também, fez bem pra ambos. Eu vi muito show do Chico, desde... Ele é o nosso crush maior. Eu amo. Sempre. Todo episódio a gente tem que falar. Todo episódio eu já falei que o Chico é meu crush. A gente tem assim, já falei. O Chico, e também a gente sempre fala em alguma coisa sobre o Celton Mello. Eu tenho que trazer o Celton Mello agora. Não tinha nada, trouxe de uma forma nada. Eu fiquei 3 episódios sem falar do Celton Mello. Esse seria o 4º. Você sabe que no sarau elétrico tem a regra de que não pode ter um sarau elétrico sem falar no Caetano. Eu já vi. Por causa da Kátia, a Kátia sempre fala do Caetano, né? Então a gente aqui não tem como. Tá o Chico, muito então bem. Vamos aproveitar e vamos pros... Vocês lembram, porque essa história, vocês lembram de uma revista, a TPM, que era a Tribo pra Mulher, e vocês lembram que a TPM no final do ano fazia a eleição de várias coisas, melhor não sei o quê, e uma categoria que tinha todo ano era melhor Chico Buarque. E que era sempre assim, primeiro lugar Chico Buarque, segundo lugar Chico Buarque, terceiro lugar Chico Buarque. Eu anotei aqui que vocês falam em um dos saraus, vocês falam que quantos anos de Chico tu tem. Eu achei isso muito massa. Quantos anos de Chico tu tem? Isso é muito bom, tipo, é um parâmetro, né? Então é mesmo... E teve um único ano que foi assim, melhor Chico Buarque, primeiro lugar Chico Buarque, segundo lugar Chico Buarque, terceiro lugar Marcelo Camelo. Muito bom, muito legal. Vamos aproveitar, vamos para os nossos quadros, que a gente falou agora. Então, o primeiro é qual aquele rolê aleatório que no meio tu pensou, putz, eu preferia estar lendo? Muitas vezes... Quase sempre, né? Sabe que eu consegui...
eu sempre fui disciplinado e metódico, assim, né? Mas eu já faz muitos anos que eu estabeleci que o dia não começa antes de eu tomar um café e ler. É o jeito de tu não perder pra internet. Entendeu? Porque todo mundo sabe que se tu pega um negócio pra ver e aí dali a 20 minutos tu não viu aquele negócio, viu 300 outras coisas, e eu vejo muitas pessoas diminuindo o nível de leitura, assim, lendo menos e tal, e eu consegui não diminuir o meu ritmo de leitura, que não é vertiginoso, mas que é o mesmo a minha vida inteira, desde que eu me alfabetizei. Eu tenho mais ou menos uma média de livros que eu leio por ano. Isso, estabeleci que de manhã antes de qualquer coisa eu ouço música, tomo um café e leio. Pode ser meia hora, pode ser 40 minutos. Eu quero pode copiar essa rotina. Mas coisa boa. E dá certo. E dá. Assim, com filho pequeno não dá. Mas elas já não são mais pequenas, já dá de novo. Já dá, Já tá na idade que elas querem mais, é que vocês sumam, né? Sei bem. Já passou. É bem essa idade. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo, como é que eu faço pra ler e tal? Eu tô lendo muito pouco. Sempre que eu digo pras pessoas isso, estabelece um horário que vai ser o horário em que tu vai ler. Aconteça o que acontecer, tu vai ler. E é muito... Mas essa coisa eu vinha pensando pra cá nisso, né? Daí eu pensei, muitas... E eu pensei, só vou dizer isso depois, né? Que a entrevista tiver andado um pouco. Muitas entrevistas. Espero que essa aqui não. Não, essa aqui não. Certamente senão não teria falando isso, né? Mas eu imaginei que não. Eu só imagino. E tal. Eu só imagino. Porque barbaridade. E aí tu fica ali, Nossa Senhora. E eu tenho de vez em quando a gente tem mais estrutura para fazer um show, uma coisa assim, que tu consegue contratar assessores de imprensa. Tem umas assessores de imprensa que querem me matar porque conseguem umas entrevistas importante, eu digo, não vou lá. Mas como não vai lá? Mas todo mundo ouve. Não vou. Eu sou todo mundo. Não vou. A minha mãe me disse. É contraproducente. Né? Mas tá certo. Tá certo. Sabe que tu comentou agora sobre a tua rotina de leitura, e eu tava numa época antes, né, no meu ano passado, assim, que eu gostaria de ler como eu lia lá na Letras, né, que tem E aí eu comecei agora, que a gente começou o podcast, hoje é o episódio 5, eu brinquei que eu tô de novo fazendo curso de letras nesta parte. Porque eu fico com as leituras e eu, às vezes, 2 livros na semana eu tô conseguindo ler. Mas é porque eu tenho a obrigação do episódio e da discussão. E eu pensei, gente, mesmo que, né, um dia qualquer coisa mude, eu vou sempre ter essa regra de continuar com a discussão, né? A gente brinca, a gente quer fazer um clube de leitura, uma hora dessas. Clube de leitura porque daí se a gente faz, né? A gente pensa em fazer assim, faz aqui o podcast, mas daí dá um intervalinho ali das temporadas, faz um clube de leitura, porque se a gente sempre se mantém na discussão, que é o curso de letras, é o mestrado, enfim, eu penso que é o que vai me movimentando para querer discutir com alguém, porque às vezes, acho que é por isso que eu não tava com a leitura tão rápida, enfim, não é só por rapidez, mas por realmente dar tempo do meu dia, porque eu não tinha tanto com quem discutir sempre. Eu tenho no meu trabalho até uma galera muito boa para discutir literatura, mas é claro que a gente tem o trabalho, né? O trabalho atrapalha a discussão literária. Atrapalha a vida. O trabalho tá atrapalhando minha discussão literária. Exatamente. Assim, eu tenho 5 provas de português lá, 4. Então eu gostaria de passar o dia discutindo, mas não posso. A gente tem coisas para fazer que não são dali, né? Eu preferi estar lendo. Então não dá, né? Mas eu acho que isso é muito bom, sabe? Acho que esse momento, assim... É muito a coisa do hábito. Isso eu vi muito, assim, lá em casa e tal, porque eu não me lembro do meu avô não estar lendo alguma coisa, entendeu? Eu não me lembro do meu pai e da minha mãe não estarem lendo alguma coisa. E não é assim, livro cabeça. Minha mãe é mais cabeça, assim, mas o meu pai lia de tudo, absolutamente tudo. Meu avô lia de tudo também. E eu também eu sou mais enjoado para literatura. O preconceito que eu consigo não ter em música e em cinema, porque o cinema é um exemplo clássico, assim, eu me divirto. Eu juro por Deus que me dá tanto prazer ver um filme bom do Bergman quanto Alien vs Predador. Eu não consigo ver esses Alien vs Predador. Não, mas cada um tem o seu, né? Isso é coisa de homem hétero. Não, eu ia falar uma coisa agora, nem vou falar, eu disse assim, é o filme que o meu namorado gosta. Eu digo, não. Então não precisa ter dúvida, ele é inequivocamente hétero. Adorei. Esse é um primeiro convite que ele me fez foi pra ver Alien. E eu disse, bem capaz. Filme com dragão.
O filme com dragão. O vampiro. Não tem nenhum... Não, vampiro já relativiza, porque o vampiro tem uma certa sensualidade. É verdade. Mas assim, zumbi, dragão e alien... não tenho dúvida, ele gosta de zumbi. Cara, eu não tenho nenhum amigo gay que goste de zumbi. Isso é muito hétero. É verdade. Muito hétero. É verdade. Mas daí tem também as coisas que são... Que é coisa de, assim como tem coisa de homem hétero, tem a coisa de mulher hétero também, que é aqueles filmes que eu jamais vou ver e que certamente... E que a pessoa vê com um grande prazer. Lá em casa a gente tem muitas essas... Não, isso é coisa que tu vai gostar, isso é coisa que eu vou gostar, e tá tudo certo. Claro. E é importantíssimo. E eu acho que são duas grandes funções da arte. Uma é essa coisa de te fazer pensar, e a outra é a coisa de te fazer voar para longe. Seja com... Porque às vezes tu não tá afim de ler um livro pesado, ver um filme pesado. Muitas vezes. Às vezes tu quer só rir, quer esquecer, não quer pensar tanto na vida. Exatamente. Tu quer ir pra longe, seja com o zumbi ou seja com o romance água com açúcar. Eu não gosto muito de nada água com açúcar, assim. Então, quando eu tô afim de só, não quero... Eu vejo pela milésima vez as temporadas de Friends, que eu amo, né? Como todo mundo. Então, assim, como todo mundo, né? Mas sabe que tem gente que não assistiu Friends. Eu fico, a gente agora... Não me cancelem. A Friends, pra mim, é aquilo assim, ó. Agora eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou botar Friends pra rolar. Coisas idiotas. Cada um tem sua coisa idiota. Mas tu tem que... Mas não é idiota. Agora vamos doutrinar ela. Agora sim, não é. A pessoa que não gosta de Friends tá na categoria pessoa que não gosta de moranguinho. Né? Não come banana. Não, eu sim. Então tu vai gostar, é que tu ainda não sabe. É que tu nunca viu. Tu não sabe que tu gosta. Sabe que sushi, tipo sushi. Quando eu fui ver Friends pela primeira vez, eu achei que eu não ia gostar. Porque eu pensei, sério, um negócio que tem risada. É isso, acho que é isso que me irrita. Não. Tipo, sai de baixo. Tu tem que assistir, tipo o Faleiro no episódio passado que disse que ia ler o livro pra dizer pra irmã dele, né, que ele não conseguiu. Então tu assiste as 10 temporadas e vai dizer assim, ó, tá, tudo bem, eu tô rendida, né? E o nosso próximo quadro é quem é teu crush literário? Essa é bem difícil, sabe que me deu uma vergonha, porque eu fiquei pensando, eu falei pra Ana Paula, eu fiquei pensando uns 3 dias nisso. Gente, eu sou muito hominho na literatura, é horrível, meus escritores preferidos todos, e na música não é assim. Pelo menos metade dos artistas que eu acho interessantes são mulheres. Mas na literatura é difícil, cara. Pode ser musical, se musical, quiser. Vamos na Bjork imediatamente, assim, entre as vivas. A Bjork eu acho um negócio do outro mundo, assim. Por tudo, assim, por ter inventado um mundo, que é a coisa que eu mais admiro num artista. E por realizar isso tudo de uma forma muito maluca, muito impressionante, muito extremamente bem realizada. E o pulo do gato, que é a coisa mais difícil nisso, conseguir ter muito público fazendo uma música que ela não é nada simples, nada acessível, nada pop e tal. E conseguir construir uma carreira que já tem 40 anos, gigantesca, é um fenômeno. Eu acho ela impressionante, ela sempre me surpreende, sempre quando eu acho que mas não vai vir mais nada novo, já fez tudo, já vem com um negócio novo. E a coisa toda visual também, dos shows e enfim, tudo, de se envolver com absolutamente tudo. Eu tenho me impressionado muito com a coisa já estou viajando, mas a coisa do protagonismo feminino, assim, em música é muito impressionante, assim, porque as mulheres, o meio da música é muito machista, né? Literário. O literário, né? Também, o mundo. Mas eu vejo, assim, que tem crescido muito, é impressionante a quantidade de artistas mulheres em todas as áreas. Instrumentistas, por exemplo, que não tinha muito pouco. Tinha mais na música de concerto e tal, mas na música popular tinha muito pouco. E é um negócio que tem crescido. Eu já acho, assim, já me incomodo profundamente quando eu vejo uma banda com mais de 3 ou 4 pessoas que não tem nenhuma mulher. Festival legal, né, que não tem mulher escalando, isso, não tem mulher escalada, não tem artista mulher protagonizando. Isso é uma coisa... Acho que a grande discussão da música popular hoje é essa. Assim, não faz mais nenhum sentido fingir que o mundo é do medo. Não, esse
não é mais mesmo. Já foi, gente. Chega. O cliente falou pra IA. Chega. Chega. Deu. Tá errado. E o teu, Ana? O meu, eu também pensei num crush que seja literário e musical, já que a gente tá nesse espírito hoje todo musical. Então eu trouxe aqui o Vitor Ramil, trouxe o Satolep e trouxe a Primavera da Pontuação. E também tenho que dizer que das minhas músicas favoritas foi No Mês Que Vem e Não É Céu. Pra mim, essa Estrela também amo, mas assim, a gente se apaixona, né? Faz a propaganda aquela do Zafir. E eu sou assim, realmente tenho uma alegria, assim, né? Agora, o Primavera da Pontuação eu tô lendo ainda, não terminei. Esse eu não li, esse é o único dele que eu não li. É muito massa, assim, se olhar, tem uma questão toda que é legal de trabalhar de gramática, porque houve um acidente, né? Um caminhão, a palavra caminhão atropelou um ponto. E aí tem uma questão toda de uma revolta da pontuação. Então a gente vê que a pontuação é toda marcada ali, é muito divertido, assim. Então eu tô gostando dos personagens, são assim, os tremas, como é que ele diz? Os tremas desempregados. Então é muito bacana, assim, tem um humor muito, muito legal, assim. Ele é de 2014, mas essa edição aqui acho que era de 2023 ou 2024, então eu até também não conhecia, e aí comprei, comecei a ler, eu disse, mas que legal, assim. E claro, eu já comecei a pensar com o olho puxando pro lado da escola e de aula, assim, que dá para fazer um trabalho muito legal, assim, com escola e com o porquê da questão da gramática, porque a gente já tem, né, toda essa questão de não ser mais só gramática, a escola, óbvio, né, a aula de português é aprender a ler, aprender a escrever, a entender o mundo, pensar, né, mas exatamente pensar. Mas a gente também tem que aprender algumas coisas, né, com certeza, para poder se desenvolver melhor, assim. Então, acho que é uma forma legal. Sim, a coisa assim, da norma culta, ela não é a única, mas ela é uma, né? A escola então, também, ele também tem o direito de aprender isso, né? Claro. Com certeza. E meu crush literário, não posso falar Chico Buarque, né? Que tu já disse. Eu já falei. Não dá pra dizer todas as vezes, essa hora revisa TPM. Não dá pra dizer todas as vezes. Tu pode claro dizer. E aí eu fiquei muito imersa na Elis, e aí eu me lembrei que eu gosto muito da Nara Leão, que é minha crush, que eu sei que as duas não eram amigas, se odiavam por causa de homem, né? Uma coisa triste. Na verdade, não bem por causa de homem. Não por causa de homem, mas tem esse... Que ela achava que a Nara, ela tem aquela coisa de impostar aquela voz, né? Uma e tudo tinha o que a outra não tinha, né? A Elis era uma cantora extraordinária. E a Nara era mais tímida, assim. E nunca cantou bem, assim. Ela sempre teve essa coisa de intérprete interessante, assim. Mas tinha uma formação cultural de menina de classe alta na época em que isso aí significava formação cultural, né? Isso também é uma coisa que diz muito da decadência das elites brasileiras, né? Que isso não está mais ligado, né? Antigamente a pessoa tinha dinheiro, ela tinha uma formação cultural clássica sólida. Atualmente ela tem dinheiro e ela não tem, isso não é uma preocupação, né? E aí tinha isso. A Nara dizia... a Elis dizia... eu te ouvi, eu queria que tu falasse que eu chamei a Nara, até porque tu falou uma coisa que eu não me lembro agora exatamente, mas era uma falava da outra, uma falava elogios da outra. Maravilhosos, assim, só que não, né? Que a Nara é uma pessoa muito inteligente, pena que canta. Isso é excelente. Que tu bota uma coisa lá em cima pra poder dar uma esmagada. Isso, primeiro depois tu humilha. Então essa é porque eu vi o documentário dela, que eu gostei muito da Leão, não sei se vocês viram, eu achei muito bonito, assim, eu gosto muito dela. Eu ainda sou realmente, a voz das duas não tem nem que tem aquele passarinho no final, né, eu ia dizer Pedro Bial, não, filho do Pedro Bial, né? Eu sei que eu sofro sempre quando eu vejo esse documentário por causa da questão choro sempre. Não, e também porque o Chico disse que não vai mais cantar com açúcar com afeto. Não, e eu tenho opinião toda. No primeiro episódio a gente já falou disso, mas que eu tenho opinião que aquela música tem toda ironia atrás, total, né? E não tem por que não cantar mais, né? Mas enfim, eu sei que é uma opção dele, não o Chico, né? Ele é aqui muito citado nesse podcast. A gente falou só 12 vezes, né? Mas eu acho que ele tinha que continuar cantando, né? Eu falei, numa das colunas, a gente já passou o disco que tem com açúcar com afeto, que eu acho que é o Chico volume 3 ou o número 4, não me lembro. E daí eu entrevistei a Fernanda Takai sobre isso, né? Que a Fernanda continua tocando. Sim. A gente foi no show do Fernanda Takai uma vez. E ela canta. E a versão dela é linda, eu adoro. Ela segue cantando. Que bom que ela segue cantando, que alguém tem que continuar cantando essa música. É um ritmozinho mais, o dela eu adoro a Fernanda Takai. Adoro o nosso último quadro é
é um livro para ler antes de morrer, mas pode ser uma música para ouvir antes de morrer. Tem que ser um livro. Um livro? Eu pensei 3, tá? Dependendo do nível da pessoa que ela tem de intimidade com... Se é uma pessoa que costuma ler coisa mais difícil, ou A Montanha Mágica. Porque A Montanha Mágica é um livro que não é difícil, ele é chato. Mas ele é ótimo e chato. E só uma pessoa que está acostumada muito a ler, assim, consegue entender que um livro pode ser chato e ótimo. Porque depois que tu termina de ler aquilo, que são 800 páginas em que basicamente não acontece nada, tu termina e pensa, como é que eu vou viver sem essas pessoas na minha vida agora? Porque tu pega uma intimidade tão grande com aquelas pessoas. Que legal. Para as pessoas médias, assim, que gostam de ler, mas que não leem muito e tal, não sei o que, o Grande Sertão. Tu tem que... Só que a dica que nunca te dão sobre o Grande Sertão é o seguinte, o livro começa bem. As primeiras 100 páginas ele vai bem. Aí ele dá uma empacada rude. E essa empacada dura umas boas 80 páginas, 100. E aí depois ele engrena de novo. Tu tem que ir indo. E para qualquer pessoa do mundo... O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Acho que foi o que eu indiquei no último. É impossível alguém não gostar. Passar dessa vida. Se tu não gostar, tu não vai gostar de ler. É verdade, de viver. O que você está fazendo vivo? Maravilhoso. Eu amo esse livro. É um dos livros da minha vida. E tu? Eu trouxe hoje um livro diferente dos livros que normalmente eu trago. Acho que nos últimos também teve um que eu falei. Eu não sei se tu falou do Tempo e o Vento, outro eu também falei, mas eu gosto de Solidão, gosto muito. E hoje eu trouxe um livro porque eu pensei muito na... A gente tá falando de história de vida, né? Que hoje a gente tem, né? Dentro do nosso tema passa a biografia, assim. E eu gosto... Eu não sou uma leitora de biografias, assim... Eu já li algumas e gosto muito. Mas eu não costumo buscar muito sobre a vida do escritor e do músico. E aí aqui eu trouxe um livro que a gente consegue conhecer a vida, mas tem também algo muito literário também, porque o Caio, aqui é uma organização do Ítalo Morricone, das cartas do Caio Fernando Abreu. Eu procurei, não acho. Esse livro, até a gente vai botar lá, né, que ele foi citado, mas a gente não encontrou mais para comprar. E ele é um livro que ele reúne, então, todas as cartas, né, que estavam nesse período disponíveis, enfim, acervo e tudo, do Caio, e mostra, assim, muito esse vínculo dele com as pessoas daquela época, assim, então é muito legal porque tu conhece tanto ele quanto os outros ali, né, são as cartas escritas por ele aqui, e é muito legal, assim, acho que esse livro me faz conectar bem com o escritor, assim, então é um dos livros que eu acho que vale a pena pra gente conhecer a história de vida, né, porque daí a partir das cartas e não uma biografia, até não sei se tem biografia do Caio. Não sei. Mas deve ter carta para muito amigo meu aqui, porque eu não conheci o Caio. Tem pro Alabarce, tem a Magliani, né? Que tem a Magliani, o Luiz Arthur Nunes, que é tem Luiz Arthur Nunes, tem a Adriana Calcanhoto, tem um monte, é muito bacana, assim, de ler, assim. O Luciano era muito amigo dele. Sim. No acervo do Caio tem muita coisa pro Luciano, enfim, é muito legal. Eu tinha programado uma música, não uma música, mas um cantor que eu acho que todo mundo tem que ouvir, que é Belchior, que eu amo demais. Então, eu acho que tem que ouvir. Até meus filhos agora estão ouvindo Belchior. Olha só. São obrigados? Talvez. Porque eu me lembro quando eu era pequena. Eu tava nessa barca aí. Meu padrasto sempre amou muito Belchior. E ele colocava domingo de manhã, assim, Belchior pra tocar muito alto. Quando a gente queria dormir, assim. Eram 4 meninas na casa, assim. Era porque eu era agregada. Eu odiava primas, mas aí eles têm, né, as 3 meninas, e aí eu ia ainda pros finais de semana. E ele botava Belchior no último. E a gente odiava o Belchior, então eu me criei odiando o Belchior. E daí, quando eu me entendi por gente, assim, quando eu virei uma cidadã, aí gente, Belchior é incrível, então eu começo a propagar e o Paulinho, que é o padrasto da Camila, ele gosta muito de ver que a gente ama Belchior agora, porque ele, né, de uma forma ou outra, e a gente brincava que era tão alto que ele botava, e a gente, né, ali adolescente, que a gente ia abaixando aos poucos. Belchior ia ficando em silêncio. Até ele ficando em silêncio pra gente poder, né, fazer as outras coisas. Mas eu acho que tem Mas tu vê agora, a gente aumenta todo o volume do Belchior. Sabe que a minha conversão ao Belchior foi bastante tardia. Porque, eu também, uns 20 anos. Porque vou te dizer exatamente, a gente estava num desses negócios de seleção, era Rumos do Itaú Cultural, a gente estava num lugar, num hotel e tal, no fim do mundo, todo mundo só para trabalhar, ter a prisão do Lula.
foi decretada a prisão do Lula e ficou aquilo sendo transmitido na televisão, se ele ia se entregar ou não, durante longas horas até ele entrar no avião. E eu pensei, esse é o momento para eu entrar no Belchior. E aí eu botei no Spotify, coisa que eu nunca faço, o Belchior para ir rolando, e eu fiquei ouvindo umas 4 horas de Belchior. É muito bom, né? A conversão é boa, né? Por isso que eu evangelizo o Belchior. Eu brinco que eu fiquei numa imersão Belchior agora, recentemente, quando a Ana Canhas veio cantar o disco, né? A Ana Canhas canta Belchior. E aí eu fiquei, assim, acho que um mês ouvindo tanto ela quanto ele. E aí curti muito o show, foi ali no Opinião, e é muito bacana tu ficar ali imerso naquele tempo todo, né? Tipo, eu faço isso muito também. Eu fiquei com a incumbência de encerrar esse nosso episódio, né? Mas pra gente poder terminar, e eu acho que não tem como a gente terminar sem ler a carta da Elis pro Juarez Fonseca. Então eu vou ler, porque eu acho que o nosso público vai gostar muito, assim, que eu fiquei realmente encantada. Eu sempre leio e choro isso. É a carta que... na tua voz ali naquele... Incrível. Fiquei muito emocionada. Incrível, assim. E pra quem ainda não leu o livro do Arthur, então vamos fazer o jabá, né? Quem não leu o livro do Arthur, é assim que também se encerra esse livro. E então cito Elis. Vê se a gente encontra um espaço para se inscrever ou telefonar. Vamos parar com essa besteira de que o país é imenso, que quase sempre estamos ocupados, e bom mesmo é um canto silencioso, alguns livros, discos e nada mais. O ser humano nasceu para tribo, para troca, para convivência, para uns abraços, para uns carinhos e para a gostosura de estar sempre no meio de gente semelhante e ou amiga. O resto é mentira inventada pelo capitalista para forçar isolamento, concentração no trabalho e abstração do prazer de viver a vida plena. Vamos brincar de que somos só nós, míseros e distantes companheiros de trincheira, que vamos romper com esse viciado e vicioso círculo. Até qualquer hora, por um abraço e um olho no olho, até sempre, Elis. Lindo, e ela morreu em seguida, né? Foi, ele não teve nem tempo de responder, né? Lindo. E é assim que eu vejo também esse podcast, porque eu acho que é essa gostosura de estar no meio de gente semelhante e amiga, né? Para uns abraços, estar perto, e é assim que a gente finaliza. Então, eu agradeço imensamente, Arthur. Muito obrigada, amamos. Espero que tu tenha mudado a tua opinião sobre o podcast. Que bom que tu pôde vir e bater esse papo conosco. Eu vou também, antes da gente encerrar, né? Se tu curtiu esse episódio, aproveita para seguir a gente no Instagram, né? @preferir estar lendo podcast, onde sempre tem conteúdo extra, novidades para os próximos episódios. Também muito obrigada aos nossos parceiros da RF Mídia, Alexandre Pereira, que fez a nossa imagem visual, e ao nosso patrocinador, o grupo DMC, referência em estratégias para redução de carga tributária com segurança e inteligência. Se tu é empresário e busca soluções para pagar menos impostos de forma legal, fale com quem é especialista. Siga no Instagram, @DMCRecupera, ou acesse www.dmcrecupera.com.br e conheça os serviços que podem transformar a saúde financeira da sua empresa. Então, Arthur, obrigada de novo. Muito Te obrigado. ouvir é muito massa, a gente sempre se alegra muito. Se tu quiser, também pode deixar teu @ e pode voltar quando quiser, claro, que tu vai ser sempre muito bem-vindo. É @Arthur com th.d.faria. Olha só, bem bom. Então tá, obrigada. Muito obrigada, Arthur. Obrigado, gente. E o nome é ótimo, esse nome é bom, né? Preferir Estar Lendo é muito bom.